Saudações a todos, eu sou Humberto aqui do Advogando Só e o tema do vídeo de hoje é criar um sistema para advogado no Trello, gratuito. Então vamos lá, né, para a gente explicar para vocês como que a gente vai fazer isso no Trello, mas antes eu queria te pedir para você deixar um like nesse vídeo, para você se inscrever no canal e para você também comentar aqui embaixo, né, se você usa o Trello, se você usa, qual sistema para organizar você usa, ainda usa planilha, você usa o Notion, usa o Trello mesmo, de um modo diferente. Comenta aqui embaixo para a gente saber como que você usa o sistema de organização, né? Ou se você acha que precisa de um sistema. Beleza? Vamos lá. Eu vou pular a parte de como criar conta no Trello, porque você já deve saber disso. Se você não tem, você pode criar a conta no Trello, buscando o Trello no Google e se inscrevendo lá com a sua conta do Google ou com outra conta que lá você vai ver as opções. Quando você criar a conta, vai aparecer uma parte para você fazer um quadro com base no modelo. Não clica nisso aí, passa direto e vem para cá, beleza? Clica aqui em Trello, você vai chegar aqui no seu board, né? Que é aqui todos os quadros que você participa estão aqui, beleza? Para você criar um quadro novo, a gente vai criar um quadro novo específico para advogado. Então, por isso que eu te pedi para não usar os modelos que estão lá no começo do Trello, tá bom? A gente vai criar um quadro novo, tá? Vou colocar aqui advogando só advogados, é um nome fictício, você coloca o nome do seu escritório, beleza? Visibilidade, você tem que escolher aqui, muito importante isso aqui, hein? Nunca escolha público, porque se você escolher público, as pessoas que estão pesquisando na internet vão encontrar o seu quadro e vão ter acesso às informações dos seus clientes, às informações do seu escritório. Jamais faça isso, tá? Particular ou área de trabalho, só isso. Coloca a área de trabalho aqui, beleza? Vamos criar o nosso quadro. Antes de começar a te explicar como que eu organizo, como que eu acho interessante a organização do Trello, eu quero te explicar como que o Trello funciona. O Trello é um modo Kanban, tá vendo? Quando você cria um quadro, automaticamente ele cria isso aqui para você, tá? Dentro do quadro, melhor dizendo, vamos explicar do começo aqui. Dentro do quadro, você vai ter listas. Mas o que é o quadro, né? O quadro é como se fosse o seu escritório como um todo, beleza? O seu escritório ele tem a parte dos processos previdenciários, trabalhistas, consumidor, tem a área financeira, tem a área que você coloca ali, por exemplo, os casos que você ainda vai analisar, tem a área que você coloca os processos que precisam fazer a petição inicial. Então, você tem divisões que são muito claras. E dentro do quadro, que é o todo, uma caixa muito grande que dentro dele tem listas, tá? O quadro é o todo e as listas são essas subdivisões dentro do quadro que você utiliza para separar as coisas por assunto. Por exemplo, eu costumo fazer no meu escritório o seguinte, eu crio aqui a caixa de entrada, beleza? A caixa de entrada é o lugar onde eu coloco, por exemplo, vamos colocar aqui, João das Couves. O João das Couves é o meu cliente, eu crio um cartão para ele. E eu não sei o que ele quer, ele me mandou mensagem, enfim, a pessoa lá que vai atender, por exemplo, para você, ela pode criar um cartão, mas você não sabe ainda, fica na caixa de entrada, esperando que você veja ele e mova ele para outras listas, né, que vai mover ele em outras categorias, por exemplo, imagina que o caso dele é viável, você passa para a petição inicial, que você protocola o processo, vai para processos cíveis, para processos previdenciários, depois vai para recurso, depois vai para execução. Então, a gente tem como seguir essa esteira que o seu cliente ele pode passar por dentro do seu escritório, tá? Eu vou aqui fazer de um modo que eu faço no escritório, mas eu quero que você entenda como que funciona para que você faça do seu modo no seu escritório, beleza? Tá. Dentro do quadro, mais uma vez, tem o quadro é o total do seu escritório. Dentro do quadro tem as listas, que é para dividir as tarefas ou os clientes do seu escritório em grupos, digamos assim, né? E dentro da lista, a gente vai encontrar o cartão, tá? O cartão é onde tudo acontece. O cartão, você vai ter nele uns campos para você inserir as informações que você vai, por exemplo, identificar o seu cliente, né? Como vocês viram aqui, eu criei um cartão para o João das Couves, tá? O João das Couves é o meu cliente, tá? Dentro do quadro, do cartão, você vai ter como colocar o nome do cliente, a lista onde ele está, né? Aqui, as pessoas que participam do quadro junto com você, as etiquetas, checklist, que é como se fosse ali aquelas listinhas que você vai cumprindo, né? Datas, anexos. Você pode colocar também mais algumas coisas aqui. Isso aqui é para quem é premium, né? No caso, campo personalizado. Mas a gente não vai colocar porque nem todo mundo tem. Beleza? Eu vou te ensinar a usar o Trello gratuitamente. Beleza?
Uma parte muito importante que eu acho no Trello é isso aqui, tá? Você vai ter aqui o nome do cartão, né? E vai ter aqui o campo de atividades, que são você pode comentar, por exemplo. Você pode colocar, por exemplo, o que o cliente quer. Por exemplo, cliente busca entrar com ação X, por exemplo. E você vai comentando, né? Por exemplo, fiz o atendimento. Aí você pode colocar aqui e você vai perceber que vai aparecendo em sequência, tá vendo? A primeira tá sempre do mais recente para o mais antigo. Isso é interessante porque você pode colocar todo o histórico aqui do seu cliente, né? É bem interessante, beleza? Isso aqui é o cartão, é onde tudo acontece. Agora que eu te expliquei como é que funciona o Trello, eu quero dizer como que eu faço aqui a minha divisão. Eu faço caixa de entrada, né? Para quando o cliente chega, eu não vou identificar. Eu coloco uma lista para análise, que aí geralmente aqui trabalha uma pessoa e a pessoa faz todo o cadastro do cliente, vai colher nome, telefone, endereço, assinar o contrato, tudo mais, e vem para aqui para análise, né? Para cá. Depois que o cliente, a gente vê que a análise do caso é viável, eu boto aqui uma área de petição inicial, uma lista de petição inicial, que é para quando o cliente está com a petição pronta, o documento ok, e alguém vai minutar a petição inicial. Depois disso, eu vou colocar a distribuição dos processos de acordo com a área, por exemplo. Aqui no meu escritório, eu atuo na área previdenciária e trabalhista. Previdenciária e trabalhista. Beleza? Imagina que o caso do João das Couves é um caso trabalhista. Eu vou mover ele para cá, né? Aí depois, assim, que o processo vai chegando ao final, imagina que precise recorrer. Área de recurso, a gente recorre João das Couves para o recurso, né? E depois que a gente precisa cobrar ali quem está devendo, a gente coloca aqui na execução, que é uma fase do processo também que pode acontecer, né? A gente move o processo do João das Couves para execução. E tem aqui a área de cobranças, que aí a área de cobrança, geralmente quando atua na área previdenciária, o cliente aqui no administrativo ele não vai gerar um destaque de honorários, então eu faço a cobrança deles por aqui, beleza? Mas eu quero que você entenda que isso tudo não é a organização em si, mas que aqui eu tenho uma sequência lógica. A caixa de entrada para o cliente aqui, ele já entrou, ele entrou aqui no meu escritório, mas ainda não sei o que ele vai querer e tal. Então, até aqui na petição inicial, é tudo coisa inicial, né? É tudo coisa que eu ainda preciso analisar, eu preciso definir o que o cliente quer, eu preciso atender, eu preciso verificar se tem viabilidade para depois, né, eu passar para uma parte de processo. E quando chega no processo, aí eu vou movendo ele também e chega aqui na fase recursal, na execução e nas cobranças. É assim que eu faço, é assim que tem dado certo para mim, tá? Vocês percebem que aqui eu crio um cartão para o caso do cliente, né? Eu só boto o nome do cliente, né? Porque para mim é mais fácil. Mas você pode colocar, por exemplo, João das Couves versus empresa X, né? Beleza? Que aí você pode identificar o caso. Ou então, tem muitas pessoas que eu vejo usar o Trello também que colocam por tarefas, né? Aí seria um pouco diferente, né? Aí eu vou até entrar aqui no outro cartão, no outro quadro, para te mostrar como que poderia ser, tá? Oh, meu Deus, a internet está tão devagar que dá até uma dó, né? Tá, vamos entrar aqui nesse aqui. Oh, meu Deus. Esse aqui é um outro quadro que eu tenho aqui, né? Tá, vamos arquivar essa lista. Tá. Tem outras pessoas que preferem fazer de um outro modo a organização. Que aí, por exemplo, ela pode definir a organização do escritório dela, como por exemplo, assim, prazos, né? Petição inicial, pode definir como, por exemplo, financeiro, né? Pode, por exemplo, atendimento. A diferença, se você for perceber que existe daqui, desse modo para esse aqui, é que aqui eu não estou vinculando o cartão, né? Isso aqui é a menor unidade do Trello, ao cliente. Aqui eu vinculo ao cliente, beleza? Então,
tudo que acontecer com o cliente vai estar aqui dentro. Então, eu acho mais fácil porque eu consigo saber, por exemplo, numa fase recursal, o que aconteceu na petição inicial e tudo mais. Então, se você trabalha em equipe, a equipe pode saber também. Tá? Aqui já é diferente. Por exemplo, aqui pode ser um prazo de recurso ordinário, né? Aí você vai colocar recurso ordinário e você vai dizer o que tem que fazer aqui, né? Basicamente, por exemplo, caramba. Por exemplo, recurso ordinário do fulano de tal. Prazo tal, por exemplo, alegar isso e aquilo, né? Aí você pode colocar aqui, por exemplo, como anexo, o link do Drive, né? Do Google Drive da parte do cliente que você deve guardar lá, por exemplo. Uma coisa bacana do Trello, passando para uma próxima fase, é que você pode filtrar o quadro por etiquetas. As etiquetas são como se fosse um marcador, né? Que você vai colocar no cartão. Por exemplo, você não quer dividir apenas por prazos, petição inicial e tudo mais. Você quer, por exemplo, dividir por áreas, né? Por exemplo, imagine que você tem aqui dentro de um prazo trabalhista, né? Aí você vem aqui e cria um quadro. Por exemplo, vou colocar aqui no azul, né? Vamos editar essa etiqueta, colocar o nome dela, trabalhista, beleza? Você vai colocar aí. Criar nova etiqueta, trabalhista. Vou colocar aqui e criou. Beleza? Aí aparece aqui na frente. Depois eu vou te explicar como é que funciona isso aqui. Beleza? Isso aqui eu estou dando exemplo como você vai criar, né? Com base no serviço. Agora, com base no cliente, por exemplo, eu já não acho tão legal, por exemplo, colocar isso assim. Eu geralmente eu coloco a etiqueta quando eu tenho um prazo. Por exemplo, você pode colocar que nesse caso eu preciso minutar um recurso ordinário. Beleza? Criar nova etiqueta, vai colocar azul ali e vai ficar aqui, né? Aí no caso não estaria na caixa de entrada, né? Estaria aqui em recurso, beleza? Depois eu vou te explicar como é que vai funcionar isso aqui, tá? Mas por enquanto entenda isso, tá? Dentro do Trello, a gente vai ter também outras ferramentas muito interessantes, que eu já até te mostrei uma delas. Vamos estar aqui do João das Couves. Vamos tirar essa etiqueta aqui do cartão dele, tá? Eu vou te explicar como é que você vai usar as etiquetas agora. As etiquetas, você vai vir aqui no menuzinho, né? Vir aqui em etiquetas. As etiquetas são formas de você fazer um filtro, né? Como eu te disse, dentro do Trello você tem as listas que você vai dividir por tipo de área, mas imagine que você quer saber, por exemplo, quais os processos que você precisa recorrer. Qual o processo que está com recurso, né? Você pode colocar uma etiqueta dizendo, esse processo aqui precisa de minutar um recurso. Então esse aqui, por exemplo, o processo que você, por exemplo, se você quer atribuir para uma pessoa, né? Por exemplo, você tem uma equipe e você tem um estagiário, você vai colocar que quando você quer que o estagiário faça alguma coisa, você atribui a etiqueta para o estagiário, que ele vai saber. Então, é bem interessante isso aqui. Eu costumo criar, assim, aqui no meu escritório trabalho mas eu, minha esposa, uma outra pessoa, a gente coloca, por exemplo, meu nome aqui, né? Quando eu divido assim, né? Eu coloco os tipos de compromisso em prazo, em tarefa e compromisso, né? Obviamente o prazo é um prazo judicial. A tarefa, ela não necessariamente é um prazo, né? Ela pode ser, por exemplo, entrar em contato com o cliente para pedir um documento, ela pode ser fazer um cálculo, pode ser analisar alguma coisa assim, então não é necessariamente um prazo. Eu dou muita atenção para o prazo, porque o prazo é o principal. Se eu perder o prazo, eu vou ter um prejuízo muito grande. Agora, a tarefa, também dou atenção, mas geralmente eu não dou com tanta, assim, não é uma coisa tão urgente. E o compromisso é quando você precisa atender uma pessoa, né? Um atendimento, algo assim. Beleza? Eu faço assim. Agora eu quero te explicar aqui, eu quero te fazer entender para você fazer do seu jeito, né? Esse é o modo que funciona para mim. Agora para você talvez não seja. Então pensa nisso, como é que você vai organizar melhor. Beleza? As etiquetas são para isso, para organizar conforme uma suborganização nas listas.
tá? No cartão também a gente vai ter o comentário, tá? O comentário é a forma de você inserir informações no cartão, né? Você tem a descrição, que você pode colocar aqui, por exemplo, o número do processo, o nome da pessoa, o CPF, aqui tudo que está aqui dentro você pode pesquisar e depois encontrar, beleza? Então tem isso aqui. O comentário, você pode também comentar informações que você pode buscar no futuro. Por exemplo, você pode colocar o número do processo, você pode colocar o nome do cliente, pode colocar o CPF do cliente. Então, você vai colocar coisa aqui que você pode pesquisar depois e também coisas que vão servir de informação para o seu cartão, para o seu cliente no futuro. Beleza? Você vai ter também aqui as datas. Data, imagina que, né, a gente sabe que todo advogado trabalha com prazos, né? Então, a data é o prazo, né? É o prazo que você vai ter que cumprir, é o prazo que você vai ter que cumprir internamente, né? Que você vai dar para a pessoa que você delegou aquela tarefa e tal. Então, né, é assim que funciona. Você tem que colocar a data, né, e a hora, beleza? E um lembrete, esse lembrete vai chegar no seu e-mail ou no seu aplicativo, se você tiver ele no aplicativo, né? Tá. Vai reparando que aquele cartão que não tinha nada na frente agora tem, né? É a etiqueta, tem a data e tem 3 comentários, né? Então percebe que isso aqui, né, é o modo Kanban que eu te falei, que é a questão mais visual, tá? Agora eu vou te ensinar a mover entre as listas, né? Tá. Imagina que o João das Coubes, né? Vamos colocar aqui que ele estava aqui na petição inicial, né? Aí eu tinha um prazo, que a petição inicial acaba sendo um prazo também, né? Você cumpriu a petição inicial, é um processo trabalhista. Você vem aqui, né? Move ele na lista, vai para um processo trabalhista, né? E assim você vai movendo. Você pode mover tanto assim do jeito que eu fiz agora, como assim, tanto faz. Mas eu gosto mais de mover assim, porque conforme você vai adquirindo mais processos, você vai se embananando um pouquinho, vai ficando mais difícil de mover, tá? Uma outra coisa que eu tenho que te falar do Trello são os power-ups, que são como se fossem uns plugins, umas coisas a mais ali, né? Para um advogado, eu gosto de adicionar sempre 3 power-ups que são muito interessantes. Você pode depois entrar aqui na loja e ver qual que é melhor para você, beleza? Mas aí eu quero te apresentar esses 3 aqui que eu uso no dia a dia, que são muito, assim, muito úteis para mim. Primeiro é o calendário. Vamos lá, vamos power-up de calendário, esse aqui é do próprio Trello, tá? Você vem aqui, ativa ele, tá? É o Power Up de Card Number. Você vai pesquisar Card Number. Meu Deus, a internet hoje está mais rápida do que qualquer outra coisa, né? Tá, esse aqui, ó, Card Number. Por que ele é maneiro? Você vai dar um número para o seu card, para o seu cartão, né? Imagina que você quer vincular, por exemplo, o cliente a um número de cartão. Você imagina que um cliente ele tem 3, 4 processos com você. Então você pode vincular, né, o cliente, aquele caso, o cliente é o número de cartão, né? Aí geralmente eu edito aqui, né? Vem aqui em configurações e você coloca, por exemplo, assim, cliente número. Aí vou te explicar, vou te mostrar na prática como é que funciona. Além do card number, a gente vai ter cartões de controle. Isso aqui é o pulo do gato. Esse é muito maneiro para você ter. Esse aqui, cartão de controle Dash Card. Beleza? Ativa ele. Tá bom? Vamos lá, vamos. Ainda está aqui funcionando, né? Tá funcionando sim. Beleza, vamos lá. Explicar como cada um funciona na prática. Só dar um F5 aqui para a gente ver se carrega esse power-ups, para te mostrar como é que eles vão funcionar e vão te agregar muito no dia a dia. Você não tem noção de como isso vai melhorar a sua advocacia, a sua organização e, consequentemente, a sua advocacia, né? Vamos só esperar esse Trello voltar a funcionar. Beleza. Geralmente não é tão lerdo assim não, é porque eu estou usando um software para gravar a tela que está me complicando bastante. Aí você clica aqui nos power-ups que vão aparecer, os que você já adicionou, tá?
É isso. Cartão de controle, perdão, o Power Up de calendário, você vai ser útil para isso aqui. Quando você geralmente organiza, né, aqui, caixa de entrada, análise, posição inicial, de forma sequencial. Mas se você quiser ver por data, né, vai ficar meio complicado de ver. Você vem aqui no Power Up de calendário, que aí ele te mostra por data. Aí você pode filtrar tanto por mês, como está aqui agora, como por semana. Fica maneiro também, tá vendo? Aí tudo que você tem, por exemplo, os cartões dos clientes que tem um prazo vão aparecer aqui. Da mesma forma, você pode fazer com relação à divisão que eu te falei anteriormente, por serviço, né? Dá para fazer desse modo, beleza? Esse é o Power Up de calendário. O Card Number, você já está vendo aqui. Olha aqui, cliente número 1, né? Que foi o primeiro cartão que eu criei aqui no Trello. E ele vai aparecer aqui, cliente número 1. Aí eu vou criar aqui, por exemplo, o cartão do Mévio, né? Te adoro esses nomes, né? O Mévio é o número 2 e o Tício é o número 3. Beleza? Essa é a função do Card Number, é numerar, né? Porque se você for utilizar um planilha também, você pode vincular isso inteiro, é bem legal. Tá? E você pode, por exemplo, pesquisar aqui um, que ainda não pegou aqui, mas quando passa uma horinha, se você quiser pesquisar, por exemplo, vai aparecer o cliente número 1. Se você pesquisar 2, vai aparecer o cliente número 2, né? É que ele não consegui, ele não deu tempo de indexar ainda aqui, tá? E agora a gente vem para os cartões de controle. Qual é a função dos cartões de controle? É a gente filtrar, né, os cartões por vários tipos mesmo. A gente vai filtrar por exemplo, tipo, por data. Vamos autorizar isso aqui. Beleza. Agora vamos ver se vai começar a funcionar aqui. Já autorizou aqui, né? Só está esperando funcionar. Para voltar aqui. O cartão de controle você consegue filtrar por vários tipos. Olha aqui. Cartões atrasados, ou seja, cartão que você botou um prazo e não mexeu nele e passou. Cartões que foram criados hoje. Cartões atribuídos para uma pessoa. Cartões atribuídos para mim. Cartões com uma etiqueta específica. Cartões, enfim, várias coisas. Eu vou clicar aqui em personalizar, né? Por exemplo, vou colocar aqui cartões vencidos, né? Aí, como alterar aqui o fundo dele, vamos colocar aqui um relógio, né? Beleza. Aqui você vai fazer o seu filtro, quadro. É neste quadro, né? Que é o quadro divulgando que você tá, né? Lista, qualquer lista, né? Se você quiser, por exemplo, só quadros específicos, lista de específicos você pode filtrar também, qualquer lista. Atribuídos, para mim, qualquer pessoa, uma pessoa específica, você vai selecionar aqui. Vencimento, né? O vencimento é no passado, porque, né, está atrasado o vencimento no passado. E o rótulo é a etiqueta, né? Você pode colocar, por exemplo, que não atualizou ainda, mas vai aparecer aqui, por exemplo, as etiquetas que você vai colocar. Vou finalizar aqui para colocar. Aí você clica aqui e começar a rastrear e vai aparecer para você os cartões vencidos. Eu sempre crio uma lista específica aqui para o dashboard, né? Aí eu movo esse cartão para cá para ficar só isso aqui. Cartões vencidos, né? Por exemplo, deixa eu só dar um F5 aqui para a gente pegar as etiquetas. Que aí eu vou te explicar como é que eu uso também a etiqueta para, por exemplo, saber quantos prazos eu tenho. Isso é maneiro. Quase chegando no fim da minha aula aqui de meia hora, vamos correr para explicar. Tá. A gente vai criar uma outra. Vamos esperar isso aí voltar a funcionar, né? Rastrear. Eu gosto de colocar, por exemplo, para uma etiqueta específica, né? Por exemplo, os meus prazos, né? Tudo que é meu prazo vai estar com prazo Humberto, né? Então, deixo só essa etiqueta aqui.
Vencimento eu não coloco nenhum, e tem que ser só nesse quadro. Lista qualquer uma, né? Aí eu coloco prazos, né? No caso, meus prazos. Aí se você tem um estagiário, pode colocar, por exemplo, prazos fulano e colocar a etiqueta só específica do fulano, né? E o fundo, geralmente, que eu coloco um clock também, só que um clock diferente. Esse aqui. Começar a rastrear. Vamos lá. Prazos, né? E eu gosto muito de fazer também uma outra tipo de rastreamento, tá? Personalizar. Sem movimento. Até alguns cartões ficam muito tempo parado, né? Aí eu gosto de ver os cartões estão há muito tempo parados para dar uma olhadinha, né? O que está acontecendo, se precisa de andamento. Neste quadro, né? E aqui vencimento, né? Eu coloco assim, mais de, por exemplo, você pode colocar o cartão que não teve, perdão, não é vencimento, acaba sendo movimento, rótulos, cadê? Mais filtros, é aqui. Última modificação, que aí você vai colocar, por exemplo, mais de, por exemplo, se você quer filtrar nesse cartão cartões que estão há mais de 30 dias sem qualquer movimentação, você coloca aqui 30 dias atrás, né? Que aí você vai saber os cartões que estão parados, né, sem movimentação. É bem interessante. Beleza? Agora, como é que funciona isso aqui na prática, né? Beleza. Imagina que você tem um cartão do João das Couves que precisa fazer um recurso, né? Aí você vai colocar lá o prazo aberto que vai aparecer aqui. Aí quando você clica aqui no cartão prazos, aí ele vai filtrar para você os cartões que tem o prazo. Aparece aqui para você, tá vendo? Cartão de controle. Só um pouco devagar demais porque meu telefone, meu computador não tá legal. Aí aparece o cartão do João das Couves, que o prazo é dia 29. Aí você vai clicar aqui, né, e vai abrir uma nova aba. Beleza? Assim que, é para isso que funciona, tá? E cartões vencidos, né? Imagina que o meu cartão, que eu tivesse colocado um prazo para vencer no dia 21 de janeiro. Salvo. Está em atraso. Então, automaticamente vai sair dos prazos. Não vai sair dos prazos, que eu não tirei a etiqueta, mas cartão vencido. Porque o cartão do João das Couves venceu. Então, assim você consegue fazer tudo isso aí no seu cartão, né? Fazer tudo isso aí no seu quadro para otimizar a sua advocacia, tá? Bem, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, por exemplo, saber como fazer isso, se vocês encontram dificuldade, né? E quer saber como que você bota isso aqui no seu escritório, eu vou deixar aqui embaixo o link de contato, se você quiser clicar e falar comigo para ver como a gente consegue, como eu vou conseguir te ajudar a fazer isso, se você quiser, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. E não se esqueça, se inscreva no canal para você acompanhar mais vídeos da gente.